Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, porque eu estou gravando esse vídeo para vocês em pleno domingo à noite. Então, por favor, viu, gente? Levem em super consideração o esforço aqui na gravação. Vamos lá, gente. E o vídeo de hoje é para gente resolver as questões que eu mandei para vocês no material extra, para a gente fazer uma revisão pré-prova, né? Eu mandei ali 15 questões para vocês e aí a gente vai resolvê-las agora, tá bom? Vamos lá, vamos tentar ser bem objetivo para o vídeo não ficar muito grande. Primeira questão: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for? Gente, essa questão é pura letra de lei, né? Então vamos lá. Quando a gestante somente a partir do 7º mês de gravidez? Não, basta que ela seja gestante, né? A gente viu que o artigo lá 318, né, do Código de Processo Penal, ele sofreu algumas alterações por causa do Estatuto da Primeira Infância, e agora a gente tem a previsão de que basta a pessoa ser gestante para que ela já tenha direito à conversão da prisão preventiva pela domiciliar. Maior de 75 anos? Não, maior de 80 anos. Mulher com filho de 11 anos de idade? Sim, ela tem direito, né? É porque a limitação da lei é de 12 anos, né? Olha só, o inciso da lei, deixa eu ler aqui, fala mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, tá? Debilitado por motivo de doença, não. A lei fala extremamente debilitado por motivo de doença, ok? Então, aqui a assertiva correta é a letra C. Vamos para a próxima. Em relação à prisão temporária prevista na Lei 7.960, assinale a alternativa correta. É cabível para os crimes que a admitem? Olha só, gente, então a gente vai falar aqui sobre a prisão temporária, tá? Ela é uma prisão que está prevista numa lei especial, que essa Lei 7.960 é uma lei bem curtinha, com pouquíssimos artigos. O que a gente sabe sobre a prisão temporária? Ela tem um prazo determinado, ela tem um rol taxativo de crimes em que ela é permitida, ok? Então vamos lá. Ela é cabível para os crimes que admitem somente na fase pré-processual, desde que atenção ao requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, vedada a decretação de ofício. Olha só, perfeita essa alternativa, tá, gente? É exatamente isso. Ela somente pode acontecer na fase do inquérito policial, não existe prisão temporária durante o processo, e é somente quando houver requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, não pode o juiz decretar de ofício. É cabível para os crimes que a admitem tanto na fase pré-processual quanto na processual? Não, já vimos que não pode na fase processual. A requerimento da autoridade policial do Ministério Público estaria correto, vedada a decretação de ofício, ok? Por 5 dias, prorrogáveis por uma vez e pelo mesmo prazo, em caso de extrema necessidade devidamente demonstrada. Esse restante está correto, tá? É cabível para os crimes que admitem somente na fase pré-processual, sendo imprescindível para a decretação, quando requerida pela autoridade policial, a concordância do Ministério Público? Não, tá, gente? Não precisa dessa concordância do Ministério Público. Basta que ela seja requerida pela autoridade policial. É cabível para os crimes que a admitem tanto na fase pré-processual quanto na processual? Não, já vimos aqui que ela não cabe na fase processual. Ok, gente? Vamos para a terceira questão. A senhora Mimosa, essa é uma questão bem grande, tá, gente? Mas ela é super simples, olha só. A senhora Mimosa compareceu à delegacia especializada no atendimento à mulher e narrou para a delegada de polícia plantonista, a doutora Nativa, que sofre abuso sexual por parte de seu genitor desde a sua adolescência. Embora atualmente casada com 21 anos de idade, continua recebendo esporadicamente mensagens do seu pai por meio do aplicativo WhatsApp, ameaçando de publicar nas redes sociais fotos íntimas da mesma, já que ao longo dos anos da adolescência foi obrigada a posar nua enquanto ele a fotografava, pois trata-se de um fotógrafo profissional. A autoridade policial propôs à senhora Mimosa a instalação de um software no seu celular que permite o monitoramento da localização da vítima, além de retransmitir para o celular da delegada de polícia todo o conteúdo das mensagens enviadas para o aparelho de celular da indigitada vítima. Primeira coisa, vamos observar, gente.
aqui, a delegada de polícia, ela está incentivando a prática do crime? Não. Então aqui, gente, vocês vão ver que as opções, elas são para a gente analisar qual o tipo de flagrante que poderia ser configurado na espécie. Então aqui, a delegada de polícia, ela não está incentivando a prática do delito, ela não está entrando em contato com o suposto agente do fato para que ele, instigando aquele, pratique o fato delituoso, tá bom, gente? Ela só teve uma postura passiva. Olha, vamos colocar um software no celular da vítima para caso dê início a essa postura, aí sim a delegada de polícia vai tomar alguma providência, tá? Então, assim, no dia 1º de dezembro de 2018, o genitor de Mimosa lhe enviou mensagens acompanhadas das fotos íntimas, determinando que a sua filha comparecesse ao seu estúdio fotográfico às 18 horas com pretensão de manter com ela relação sexual. Ao visualizar as mensagens, a doutora Nativa orientou que a vítima, a senhora Mimosa, atendesse ao convite do seu genitor, não está tendo atitude ativa nenhuma no horário definido, pois estaria monitorada e lá deveria agir naturalmente. Assim a senhora Mimosa fez. A gente estudou bastante uma situação parecida com isso. Né, no sentido de que a autoridade policial ou ela vai preparar ou ela vai só esperar para que o flagrante aconteça, para que quando a situação flagrancial estiver acontecendo, ela possa agir. Enquanto isso, a delegada determinou que agentes da Polícia Civil se posicionassem no entorno do imóvel onde funcionava o estúdio. Ao ouvirem os gritos de socorro da senhora Mimosa, os agentes policiais arrombaram a porta e encontraram a vítima de calcinha e sutiã, com as vestes rasgadas e o agressor totalmente despido. Foi dada a voz de prisão. Conforme a doutrina, a situação ilustra uma hipótese de, gente, flagrante. A turma, eu acabei tendo que fazer uma pausa no vídeo e aí consegui descobrir um outro aplicativo e aí vocês conseguem ver a minha imagem. Eu acho que é um pouquinho melhor para a gente conseguir interagir, vocês conseguem visualizar, me visualizar enquanto eu estou explicando, eu acho que facilita um pouco. Então vamos lá, a gente viu o caso da senhora Mimosa, ela procurou uma delegacia relatando um caso de violência doméstica, né? Se não me engano, o agente cometeu abusos sexuais contra ela e a delegada orientou para ver uma forma delas conseguirem prender esse agente em flagrante. Então o que a gente percebe, gente, é que as opções elas trazem várias espécies de flagrante. O flagrante ficto, gente, que é aquele flagrante que está previsto lá no inciso 4º do artigo 302, ou o flagrante presumido, é aquela hipótese que o agente ele é preso logo após o cometimento da infração, com instrumentos que façam presumir ser ele o autor do fato. Essa hipótese aqui do quase flagrante, ou flagrante impróprio, que está lá no inciso 3º do artigo 302, ele é a hipótese em que o sujeito ele é preso, mas ele é perseguido, tá? Logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa, tá? E também não é essa hipótese. O que eu acho que poderia provocar uma certa dúvida aqui em vocês seria a hipótese do flagrante esperado ou do flagrante provocado, né? E o que isso poderia gerar, né? Esse flagrante esperado é aquela hipótese em que a autoridade policial, o agente de polícia, ele não vai provocar o agente no intuito da prática da ação penal. Ele não vai ter uma conduta ativa, tá? Ele vai só esperar para que ele possa efetuar a prisão no melhor momento da prática do delito. É diferente do flagrante provocado, em que a autoridade policial, ela instiga, incentiva o agente na prática do delito, tá? Então essa que é a dúvida aqui da questão. O que a gente pode verificar é que nessa questão especificamente, a situação aqui narrada é de uma hipótese, vamos lá, é de uma hipótese, ai gente, desculpa, estou testando ainda o aplicativo, já vi que uma coisa que não funciona. É uma hipótese de flagrante esperado, ok? Então a gente não tem aqui um flagrante provocado, a gente tem uma hipótese de flagrante esperado, tá bom? Então é isso. Vamos para a próxima questão. Que agora eu já não sei como que passa a questão, já sei. Aqui, vamos lá. Com relação à prisão domiciliar, medidas cautelares e fiança, é correto afirmar. Vamos lá, vou me mudar aqui de lugar.
Letra A. A medida cautelar de suspensão do exercício de função pública para crimes praticados no exercício da referida função ou de atividade de natureza econômica ou financeira que guardem relação a crimes de caráter econômico ou financeiro, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, não pode ser reconhecida, porque é incompatível com o direito constitucional do livre exercício ao trabalho. Gente, não é isso, tá? A gente viu que é possível a existência dessa medida cautelar, ela é possível de ser fixada, tá? As medidas cautelares diversas da prisão, elas estão previstas lá no artigo 319. Então, essa assertiva, ela está falsa, porque lá no artigo 319 a gente tem exatamente a previsão dessa medida cautelar, e ela não infringe o direito constitucional ao exercício do trabalho, não, tá? Vamos lá para letra B. A medida cautelar de internação provisória do acusado, foi uma que eu falei com vocês para ter muita atenção, né? E como que as questões costumam cobrar. Então, a medida cautelar de internação provisória do acusado só pode ser deferida se o crime for praticado mediante violência ou grave ameaça, e desde que os peritos concluam ser ele inimputável ou semi-imputável, com risco de reiteração do crime. Gente, essa é exatamente a hipótese que eu chamei a atenção para vocês na sala, né? Quando as questões cobram, elas cobram exatamente esses detalhes. Então, essa daqui é a assertiva correta. O que a gente tem que lembrar? No caso de medida cautelar de internação provisória, a gente tem que ter um crime praticado mediante violência ou grave ameaça, e pode ser tanto no caso de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, e tem que haver esse risco de reiteração. E aí nós temos a possibilidade da decretação dessa medida cautelar de internação provisória. Tá bom? Então essa é a nossa assertiva a ser marcada. Letra C. É cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar às acusadas gestantes ou com filho de até 8 anos de idade? Não, né, gente? A gente vai ver lá no artigo 318 que aqui é até com idade inferior a 12 anos. Tá? De idade incompletos, assim como aos acusados maiores de 70, não, mais um erro, aqui é 80 anos, tá, gente? Letra D. É cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar aos acusados primários e de bons antecedentes, responsável pelos cuidados de filho de até 8 anos de idade incompletos, desde que utilizem aparelho de monitoração eletrônica à distância. Gente, vários erros, né? Aqui, então, primeiro erro que a gente tem aqui é que seria 12 anos de idade e não existe esse pré-requisito de utilização de aparelho de monitoração eletrônica. O juiz pode fixar cautelares cumulativamente? Pode, tá? Pode fazer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e também colocar outra medida cautelar, como o caso da monitoração eletrônica, tá? Mas não é pré-requisito, ok? Então a número 4 ficou letra B. Não é isso? Isto. Vamos para a próxima questão. Número 5. Compreendido o conceito de flagrante delito, pode-se definir a prisão em flagrante como uma medida de autodefesa da sociedade, consubstanciada na privação da liberdade de locomoção daquele que é surpreendido em situação de flagrância, a ser executada independentemente de prévia autorização judicial. Face ao exposto, a afirmativa correta afeta o instituto do flagrante no âmbito do processo penal vamos lá. No flagrante presumido, olha, a gente acabou de falar dele. Então, no flagrante presumido, ficto ou assimilado, o agente é preso logo depois de cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. 302, inciso 4, exatamente o inciso e o conceito que a gente falou agora há pouco. Nesse caso, a lei não exige que haja perseguição, bastando que a pessoa seja encontrada logo depois da prática do ilícito com coisas que traduzam um veemente indício da autoria ou participação do crime. Gente, perfeita essa assertiva. Lembra que eu ainda falei que, olha, não precisa de perseguição, mas tem que ter, não pode haver uma descontinuidade nessa investigação, nessas tratativas para solucionar esse crime, ok? Então essa é a assertiva correta, tá? Número 5, letra A. Vamos ver a letra B. Teremos a figura do flagrante esperado. Esperado é o caso lá da senhora Mimosa. Quando alguém, particular ou autoridade policial, gente particular pode fazer prisão em flagrante? Pode, a hipótese do flagrante facultativo. Então, teremos a figura do flagrante esperado quando alguém, de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume.
Como adverte a doutrina, nessa hipótese de flagrante, o suposto autor do delito não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia cooperando para a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores ou da simulação da exterioridade de um crime. Gente, não existe isso. No flagrante esperado, a autoridade policial apenas espera o melhor momento para efetuar a prisão em flagrante. É diferente do flagrante provocado, em que há realmente essa instigação pela autoridade policial. Então aqui, olha a letra C. Então essa assertiva B está errada. Olha a C. Teremos a figura do flagrante provocado, quando, valendo-se de investigação anterior, sem a utilização de um agente provocador, a autoridade policial ou terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante, respondendo o agente pelo crime praticado na modalidade consumado, a depender do caso tentada. Tá vendo, gente, que ele tentou confundir vocês no conceito de flagrante esperado e flagrante provocado, tá bom? Então, nós vimos que aqui a assertiva correta é a letra A, tá? Vamos para a próxima questão. A número 6 agora. Vamos lá. De acordo com a disciplina legal da prisão temporária, deixa eu me tirar um pouquinho, assinale a alternativa correta. Gente, vamos lembrar agora a prisão temporária. Lembra que na prisão temporária... Aqui, ó, na prisão temporária a gente tem algumas diferenças. É uma prisão que ela só pode ser decretada durante o inquérito policial, não existe prisão temporária durante o processo, tá? Ela vai ter um prazo determinado de 5 dias, prorrogável por mais 5, ou no caso de crimes hediondos e TTT, a gente tem 30 dias, prorrogável por mais 30, tá? Ela não pode ser decretada de ofício, precisa necessariamente de um requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Então vamos lá. A prisão temporária somente poderá ser executada depois da expedição do respectivo mandado judicial. Exatamente, né, gente? De novo, a letra A, a resposta, eu acho que eu tô facilitando demais a vida de vocês. Então, precisa desse mandado. A hipótese que a gente estudou das prisões cautelares sem mandado é da prisão em flagrante, ok? A prisão temporária pode ser decretada em qualquer infração penal cuja pena mínima combinada seja superior a 2 anos. Gente, existe isso de pena mínima para infração, para que nessa infração caiba a prisão temporária? Não. Eles estão tentando confundir, gente, com os requisitos lá da prisão preventiva, tá? Na prisão temporária a gente tem um rol taxativo de crimes, tá? E não tem esse requisito do tempo de prisão, de pena para que seja combinada a prisão temporária. A prisão em flagrante, olha aqui, mudou. A prisão em flagrante deve ser convertida em prisão temporária quando o autuado não firmar o termo de comparecimento perante os juizados especiais criminais. Gente, deve ser convertida em prisão preventiva. A prisão em flagrante ela vai ser convertida em prisão preventiva. Então, nós vimos que não é a letra B e não é a letra C. Vamos para a letra D. O juiz pode, na sentença condenatória que reconhece a responsabilidade por crime hediondo, decretar a prisão temporária do condenado como condição de prelibação para o juízo de admissibilidade do recurso de agravo, ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade provisória. Gente, olha quanta loucura nessa questão. Primeiro lugar, gente, se é uma sentença condenatória, já teve processo. Gente, cabe prisão temporária durante o processo? Nem durante o processo não cabe, só cabe lá durante o inquérito, durante a investigação. Então não existe hipótese de prisão temporária na sentença condenatória, ok? Vamos para a próxima questão. 7. Acerca da prisão, das medidas cautelares, da liberdade provisória, é correto afirmar que, no curso de inquérito policial instaurado para apuração de delito de receptação qualificada, vamos aqui, nós temos um inquérito para apuração de um delito de receptação qualificada. Sendo investigado reincidente em crime doloso, pode o juiz decretar sua prisão temporária pelo prazo de 5 dias, renovável por igual período. Gente, aqui ele foi confundindo várias coisas de prisão temporária e prisão preventiva. Vamos lá. Durante o inquérito policial, a gente pode ter tanto a prisão temporária como a prisão preventiva, ok? Crime de receptação qualificada, gente, pode ter. Prisão temporária em crime de receptação qualificada, não. Por quê? Prisão temporária só pode ser naquele rol dos crimes que estão previstos lá na Lei 7.960, artigo 1º. E não existe receptação qualificada no rol desses crimes, tá? E o prazo seria realmente esse. O requisito de reincidente em crime doloso é um requisito lá da prisão preventiva.
tá? Então eles foram confundidos. Então aqui, ó, a letra A não é a nossa resposta. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, salvo em caso de crimes hediondos ou equiparados. Gente, eu falei para vocês que recentemente a gente teve algumas alterações em decorrentes do Estatuto da Primeira Infância. Essa foi uma alteração que a gente teve no artigo 292, parágrafo único. Ela foi esse parágrafo único foi acrescentado ao artigo 292, realmente proibindo o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares, né, do parto, durante o trabalho de parto. Gente, né, conduta extremamente humanitária, por sinal. Agora, salvo em caso de crimes hediondos ou equiparados? Não, gente. O artigo não fala isso, tá? Não existe essa previsão. O artigo, inclusive, esse parágrafo único, ele fala que é para realização do parto durante o trabalho de parto e durante o período de puerpério imediato. Não tem essa exceção aqui que ele está citando, tá bom? Então não existe isso. Letra C. A autoridade policial somente poderá conceder fiança. Olha só, gente, a autoridade policial concedendo fiança, a gente já sabe que tem alguns requisitos, né? Que tem um requisito que, no caso, essa é a única medida cautelar que pode ser determinada pela autoridade policial. Todas as outras medidas cautelares diversas da prisão só podem ser determinadas pelo juiz. No caso da fiança especificamente, a autoridade policial ela pode estabelecer uma fiança, mas apenas nos crimes de até 4 anos. Vocês lembram disso? Então, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 2. Não, tá? É 4. Tá bom? Então essa aqui não é a nossa assertiva. Letra D. Ocorre flagrante impróprio ou quase flagrante. Gente, é aquele flagrante lá do inciso 3º do artigo 302. Quando o agente é encontrado logo depois de cometer a infração penal com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Errada, gente. Esse daqui que ele está falando é o flagrante do inciso 4º do artigo 302, que é o flagrante presumido, ou flagrante ficto, ou assimilado, tá bom? Então, não é esse aqui. O flagrante impróprio é quando ele é perseguido, tá bom? Então, também não é letra D. Vamos para a letra E. É cabível a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após identificado, salvo se outra hipótese recomendar a medida. Gente, é exatamente essa assertiva que a gente vai marcar, tá bom? É a letra E, que é cabível realmente a prisão preventiva nessa hipótese. Ok? Vamos para 8ª questão. Sobre a prisão, tem-se o seguinte. Vamos lá. A prisão temporária. Então vamos lá, primeira hipótese, primeira assertiva já vem falando da prisão temporária. Presente os seus requisitos, poderá ser decretada no curso da ação? Não, né, gente? É a diferença básica entre a temporária e a preventiva. Nos crimes hediondos, a prisão temporária tem, em regra, a duração de 30 dias, sim, gente. Isso aqui é letra de lei, tá? É exatamente o prazo da prisão temporária no caso dos crimes hediondos e dos equiparados, os TTT, né? E é 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, de forma fundamentada. É possível a decretação de prisão preventiva pelo juiz de ofício durante a investigação. Não, gente, o que eu falei sobre aquilo que vai ser decretado de ofício pelo juiz durante a investigação, ela acaba antecipando um pouco a postura do juiz. Então, de ofício, a gente não vai ter nem hipótese de prisão preventiva, nem hipótese de prisão temporária. Ok? Letra D. É causa de revogação da prisão preventiva. Gente, vamos lembrar. Revogação e relaxamento, tá? Para não confundir. Relaxamento é quando a prisão é ilegal. Revogação, a prisão foi legal, mas existiram motivos que fizeram com que essa prisão não mais fosse necessária. Então é causa de revogação da prisão preventiva o extrapolamento pela autoridade policial do prazo de conclusão do inquérito. Não, gente, não existe essa previsão de revogação por causa disso. Pode ser que a prisão foi ilegal nesse caso, e aí a gente vai poder ter um caso de revogação, tá? De relaxamento, desculpa, mas não vai ser caso de revogação. Não há previsão dessa espécie, ok? Então, a questão 8, a assertiva correta, é a letra B de bola. Vamos para a questão 9. Impor-se-á prisão em flagrante. Gente, vamos lá. Deputado federal flagrado na prática de crime de estelionato. Gente, aqui é um caso de
das prisões cautelares, no caso dos ocupantes de cargos do executivo, do legislativo. A gente viu algumas hipóteses de imunidades prisionais, né? Então, essa questão, pelo menos a primeira assertiva, fala disso. Então, vai poder ter uma prisão em flagrante no caso de um deputado federal, ou seja, um parlamentar flagrado na prática de crime de estelionato. Gente, um deputado federal, ele só pode ser preso, na verdade, um parlamentar, ele só vai poder ser preso em flagrante na prática de um crime inafiançável. E o estelionato não é inafiançável. Por isso que aqui essa assertiva A é falsa. Letra B. Vai poder impor prisão em flagrante a uma pessoa que for flagrada transportando para consumo pessoal drogas em desacordo com determinação legal. Gente, transportando para consumo pessoal drogas em desacordo com determinação legal, isso é o artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei 11.343. Não vai poder impor a prisão em flagrante, porque a gente falou que a prisão em flagrante, na verdade, ela tem 4 fases. E a pessoa poderia ser capturada, mas não vai poder ser lavrado um auto de prisão em flagrante nesse caso, porque basta que a pessoa se comprometa a comparecer no juizado especial criminal, que já não seria imposto prisão em flagrante. Já não seria lavrado o auto de prisão em flagrante. Nesse caso, não tem nem essa possibilidade. Ainda que a pessoa não se comprometa a comparecer no juizado especial criminal, não vai ser imposto prisão em flagrante a ela, tá? Então aqui não é o caso de haver prisão em flagrante, não com as 4 fases da prisão em flagrante, né? Que para que a prisão em flagrante ela seja configurada como um todo. Ai, gente, eu não sei por que cargas d'água, meu vídeo aqui parou. Então vamos lá, a gente estava falando sobre a prisão em flagrante. Então ela tem 4 fases da prisão em flagrante. A primeira fase é a captura, a segunda fase é a condução, a terceira fase é a lavratura do auto de prisão em flagrante e a quarta fase é o recolhimento ao cárcere. Então se a gente não tem essas 4 fases, a gente não tem a prisão em flagrante, porque só uma fase não resolve, não vai significar que houve a prisão em flagrante, tá? Se ele só puder ser, por exemplo, capturado e conduzido, isso não vai significar que há permissivo para prisão em flagrante. Então aqui a pessoa que for flagrada transportando não pode também se submeter à prisão em flagrante, ok? Letra C. A pessoa aqui flagrada na prática de crime de menor potencial ofensivo tiver termo circunstanciado de ocorrência lavrado e assumir compromisso de comparecer ao juizado especial criminal, gente, é exatamente o comentário que eu fiz para a questão, para a assertiva B, tá bom? Não vai poder também sofrer prisão em flagrante por causa que se ela assumir o compromisso de comparecer, cometeu um crime de menor potencial ofensivo, se ela se comprometer a comparecer ao juizado especial criminal, não vai ser imposta a prisão em flagrante, ok? A pessoa flagrada na prática de crime de furto simples, de coisa avaliada em R$50, pode ser presa em flagrante? Pode, gente, a lei não limita, hora nenhuma, o valor da coisa, a gravidade do delito, tá bom? A prisão em flagrante, ela pode ocorrer, mesmo que seja um furto simples de uma coisa avaliada em apenas R$50. Depois pode haver a aplicação do princípio da insignificância? Até pode, mas o princípio da insignificância não vai ser aplicado na prisão em flagrante, ok? Letra E. Ao condutor de veículo, no caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que prestar à vítima pronto e integral socorro. Esse daqui vocês não viram ainda essa legislação, né? O Código de Trânsito Brasileiro prevê que no caso da ocorrência de homicídio culposo, tá, gente? Olha aqui, não esqueçam que só no caso de culposo, cometido na direção de veículo automotor, se o agente ele prestar pronto integral socorro à vítima, não vai ser imposta a prisão em flagrante, ok? Então, nesse caso aqui, a gente também não pode. Então, aqui, ó, na questão 9, a resposta correta é a letra D. Questão número 10. Um dos temas relevantes no processo penal é prisões e medidas cautelares alternativas, já que está relacionado ao fundamental direito à liberdade. Sobre o tema em questão, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, assinale a afirmativa correta. A medida cautelar de internação provisória, olha só, gente, exatamente aquilo que a gente falou em sala de aula e vai estar falando aqui no vídeo, sobre os cuidados que precisa haver
com a medida cautelar de internação provisória. Exige laudo indicando a inimputabilidade do agente, risco de reiteração, mas não que os crimes sejam praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Gente, a gente falou exatamente sobre isso. Primeiro, pode ser inimputável ou semi-imputável. Precisa haver violência ou grave ameaça e precisa ter risco de reiteração. Tá bom? Então não é essa a letra A. Letra B. A prisão preventiva poderá ser decretada a requerimento do Ministério Público após, prisão preventiva decretada a requerimento do Ministério Público após representação da autoridade policial ou de ofício, seja durante as investigações, seja no curso da ação penal. Não, gente, não pode haver prisão preventiva de ofício durante as investigações, ok? Então não é a letra B também. Letra C. A prisão temporária é instrumento utilizado nas investigações criminais, podendo ser aplicada independentemente do crime que esteja sendo investigado. Desde que indispensável a investigação, não. A gente viu que a prisão temporária ela tem um rol de crimes taxativamente previsto, então não pode ser independentemente do crime. Letra D. A prisão preventiva poderá ser substituída por domiciliar quando o preso tiver filho de até 12 anos incompletos, desde que seja o único responsável pelos cuidados da criança. Exatamente, gente. Letra D é a resposta por causa das alterações que o Código de Processo Penal sofreu em decorrência do Estatuto da Primeira Infância, ok? Vamos para a próxima. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar: o presidente da República pode ser preso em flagrante por crimes contra a administração pública? Gente, exatamente aquele caso das imunidades prisionais que a gente estava vendo. O chefe do Poder Executivo, o presidente da República, ele pode ser preso em flagrante em qual situação? No caso de crimes comuns. Aqui, contra a administração pública, crime comum, o presidente da República pode ser preso em flagrante. Prisão cautelar, não, tá, gente? Ele não está sujeito à prisão cautelar, a prisão cautelar pela prática de crimes comuns, tá? Então não pode ser imposta ao presidente da República. Para que seja efetuada a prisão em flagrante, é necessária ordem judicial? Gente, é totalmente incompatível. Como que vai prender um sujeito que está praticando um crime se dependesse de uma ordem judicial? Não tem como, né? Então, essa assertiva está errada. Letra C. Qualquer do povo deverá. Gente, sempre tomem cuidado nas provas com os verbos deverá e poderá. Então, olha aqui. Qualquer do povo deverá efetuar a prisão de infrator às normas legais? Qualquer do povo, gente, é aquela hipótese de flagrante facultativo. Ele está tentando confundir você, um flagrante facultativo e um flagrante obrigatório. O flagrante facultativo, é aquele que qualquer pessoa pode realizar, mas ela é discricionário, qualquer do povo pode efetuar a prisão, tá? Agora, a autoridade policial, por exemplo, ele deve efetuar a prisão, ok? Então, letra C está equivocada. Senadores podem ser presos em flagrante pela prática de crimes... Gente... Ai, gente, tá... Aqui, desculpa, gente, a gente tá na questão 11. Senadores podem ser presos em flagrante pela prática de crimes afiançáveis? Não, tá, gente? Senadores, caso lá de imunidade prisional também, eles só podem ser presos em flagrante pela prática de crime inafiançável, ok, gente? Então, letra D também não é a assertiva correta. Letra E. As autoridades policiais e seus agentes têm o dever de prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Exatamente, a hipótese de flagrante obrigatório, tá bom? Então, nossa assertiva correta é a letra E. Vamos para a questão número 12. Acerca das prisões cautelares, assinale a alternativa incorreta. Gente, se tem incorreta na prova, marca bastante para você não esquecer. Então vamos lá. O juiz não poderá revogar a prisão preventiva de ofício se no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Meu Deus, já pensou se o juiz não pudesse fazer isso? Lembrar, gente, que revogar é o caso de uma prisão que era legal, foi uma prisão legal, mas que durante o processo realmente não são mais subsistentes os motivos, tá? Então aqui, ele não poderá, tá errado, ele poderá, tá? Então essa daqui já é a assertiva falsa que deve ser marcada. Vamos só conferir as demais. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Exatamente isso. Gente, essa letra A, ela tá disposta expressamente, tá? No nosso código, no artigo 282, parágrafo 5º, ok? É isso mesmo? É, isso mesmo. Então, letra B,
Não é, porque ela está certinha. Letra C. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Gente, perfeito. É o artigo 312 do Código Penal. Certinho, tá? Então, letra B tá correta, letra C tá correta. Letra D. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Gente, perfeito também, texto da lei, tá? Artigo 306 do CPP. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Gente, isso aqui é previsão expressa lá da lei da prisão temporária, a lei 7.960, ok? Então aqui, como queria a incorreta, a nossa incorreta aqui é a letra A. Questão número 13. Acerca da prisão preventiva, assinale a alternativa correta. A prisão preventiva será decretada a requerimento da autoridade policial, vamos marcar ali, prisão preventiva. Será decretada a requerimento da autoridade policial ao juízo e terá o prazo de 5 dias. Gente, prisão preventiva tem prazo pré-determinado? Não. Isso é prisão temporária. Ele já começou a confundir. Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade? Ele estava querendo tratar da prisão temporária, então essa assertiva está incorreta. A prisão preventiva pode ser decretada de ofício. Prisão preventiva de ofício. A prisão preventiva, ela pode ser decretada de ofício? Pode, se for durante a ação penal, tá? Então, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício por juízo competente no curso da ação penal, mediante decisão fundamentada. Olha, certinha. Letra B, ok? Letra C. O Ministério Público pode requerer a prisão preventiva de réu em ação de alimentos, a fim de assegurar a aplicação da lei civil. Não, gente! Olha, ação de alimentos é uma hipótese realmente, né, ação de alimentos, né? O descumprimento da prestação alimentar é uma hipótese da prisão civil. Na verdade, é agora a única hipótese que subsiste de prisão civil no nosso ordenamento jurídico em decorrência da interpretação que o STF deu ao Pacto de São José da Costa Rica. Mas isso não é hipótese de prisão preventiva, gente, porque a prisão preventiva, como está expressamente previsto no Código de Processo Penal, ela é para assegurar a aplicação da lei penal, tá bom? Então essa letra C aqui está incorreta. Letra D. A autoridade policial pode decretar, gente, autoridade policial decretando prisão preventiva? Quando, né? Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares? Não, tá, gente? Quem pode decretar prisão preventiva em caso de descumprimento das obrigações cautelares diversas da prisão é a autoridade judicial. E o juiz pode decretar, mas ele também pode impor outras medidas cautelares, cumular essas medidas, e ele vai utilizar a prisão preventiva como uma das hipóteses, mas que não deve ser vista como necessariamente a primeira opção, visto que a gente tem que entender a prisão como sempre a última ratio, tem que ser realmente a última opção. Tá? Então aqui, ó, a letra D está errada. Letra E. A prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz, prisão preventiva, decretada pelo juízo competente. No curso de inquérito policial, já falamos várias vezes, não existe possibilidade, ok? Então, número 13, resposta correta, letra B. 14. A prisão preventiva poderá ser decretada. Olha aqui, prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 3 anos. Não, gente, é superior a 4, tá? Por conveniência da instrução criminal. Por conveniência da instrução criminal, isso sim. Nos crimes dolosos ou culposos, não, né, gente? São nos dolosos, tá? Como garantia da ordem econômica nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Perfeito. Letra C, tá, gente? Vamos conferir a letra D. Como garantia da ordem pública nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 2. Não, é 4. Ok? Então, 14, letra C. Vamos para a última. Sobre a prisão, as medidas cautelares alternativas à prisão e liberdade provisória, tendo em conta os artigos 282 a 350 do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o acusado for maior de 80 anos.
exato. Ou quando se tratar de mulher com filho menor de 14. Não, menor de 12. Tá, gente? Letra B. A prisão preventiva somente poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Olha, gente, essa hipótese de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ela está correta, mas olha aqui, qual que é o erro dessa assertiva? A prisão preventiva somente poderá ser decretada? Não, não é somente nesse caso, gente, porque a gente tem também a situação quando ele é reincidente em crime doloso, e nós temos aquele caso dos crimes dolosos cometidos porque é a interpretação doutrinária, mas cometidos em caso de violência doméstica ou familiar contra a mulher, contra os idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, ok? Então não é somente nessa hipótese. Esse que é o erro dessa questão. Então não é letra A e não é letra B. Vamos ver a letra C. A medida cautelar de suspensão de exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira somente poderá ser imposta em caso de justo receio de utilização para a prática de infrações penais. Exatamente, gente, essa é a assertiva correta, tá bom? E é letra de lei, tá no artigo lá 319, uma das medidas cautelares diversas da prisão. Letra D. Uma vez substituída a prisão preventiva por qualquer medida cautelar alternativa, não poderá o juiz decretá-la novamente, ainda que o acusado descumpra a medida imposta, poderá, contudo, impor outras medidas em cumulação. Não, gente, o juiz pode sim, tá, decretar novamente medida cautelar, pode determinar outra em cumulação, pode mudar a medida cautelar ou pode decretar, inclusive, a prisão preventiva, tá? Mas isso daqui é contra o artigo de lei. Até a letra até a medida imposta aqui tá falsa. Agora, que ele pode impor outras medidas em cumulação, isso ele pode, tá, gente? Isso é artigo 316, letra da lei. Letra E, então, aqui, ó, não é a letra D. Letra E, as medidas cautelares não poderão ser decretadas de ofício pela autoridade policial. Realmente, não podem. A única medida cautelar que pode ser decretada pela autoridade policial é a fiança. Contudo, em se tratando de prisão em flagrante por infração cuja pena privativa de liberdade máxima seja de até 5 anos, poderá conceder fiança? Não, gente, até 4 anos, tá bom? Esse que é o erro aqui. Gente, então, olha, é isso, tá? Eu tentei ser o mais breve possível nas explicações para vocês assistirem o vídeo bem rapidinho e utilizem esse vídeo para a revisão da prova da NP1 de vocês, ok? Um abraço e boa prova para vocês!